Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Urcão da Massa, o RPR-11, o queridinho da galera aí, né? A gente sabe que esse aqui é um dos fundos high yield mais top que a gente tem no mercado e vem fazendo um trabalho muito bom, né? Até então, não tem nada que a gente olhe e sinta desconforto, algum tipo de desconforto. Fundo muito bom, por sinal. Fundo novo, né? Novembro de 2019. Ainda está aí, de certa forma, engatinhando. Por mais que já é um fundo que tem seus 1 bilhão de patrimônio, mas é um fundo com histórico ainda relativamente curto, né? Mas enfim, até então, um histórico muito bom, nada a reclamar. Vamos lá, tem algumas considerações do gestor aqui. Eu vou encaixar aqui na tela para a gente ver. Pronto. É, um ponto legal, isso indica até uma saúde das operações, que é o seguinte: as operações performaram bem no mês de dezembro, com acelerações na amortização, visando um aumento da razão de garantia, que foi possível devido à arrecadação satisfatória. Então, tipo assim, olha, cara, tá arrecadando tanto que os caras estão amortizando de forma acelerada. Isso é bom, né? Ele coloca outro ponto: a gestão permanece trabalhando na reciclagem de carteira, e a gente já havia comentado isso nos meses anteriores, que eles tinham colocado para a gente, queria começar uma reciclagem de carteira, e isso é muito bom para a gente. Porque como o fundo não consegue emitir nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está reciclando o que ele tem dentro dele para conseguir pegar operações novas com taxas melhores e tal. É aquela questão que eu comento sempre com vocês, que o fundo high yield, se ele não reciclar, ele fica numa situação bem ruim, né? Por que acontece? Por exemplo, hoje a gente tem o URCA, uma taxa de IPCA mais 12, 12 tá até aqui, ó, IPCA mais 12,51. Se vocês pegarem o histórico dessa taxa, ela já foi IPCA mais 12 lá atrás. E qual que é o ponto? Lá atrás, a gente tinha um nível de tesouro IPCA mais o 2035, né, NTNB 2035, de IPCA mais 5. E aí tá aqui, ó, IPCA mais 5. Essas operações que o Urca tem, operações high yield e tal, tem um spread aí de 5, 6, 7%. Então esse aqui é o spread, ó, tá vendo o spread aqui na minha mão? Esse é o spread. O que acontece com essas operações durante o tempo? Conforme a NTNB sobe ou desce, o valor final que dá aqui em cima, ele muda. E o que vem acontecendo nos últimos meses? A NTNB estava aqui em 5, ela foi para 6,5. E aí o que aconteceu? Esse spread que era desse tamanho aqui, ó, ele foi, digamos, comprimido, ele foi apertado. Por quê? Porque as novas operações que estão saindo agora, estão saindo, em vez de sair aqui em cima, elas estão saindo bem mais em cima aqui, ó. Então, por exemplo, sei lá, botando um exemplo, né? Se antigamente uma operação high yield saía IPCA mais 12 com uma NTNB de 5, com uma NTNB de 6, é para sair um a mais. Então, no final vai dar IPCA mais 13. E a gente já vê em fundos mais novos que o URCA, fundos menores, né? Taxas muito mais próximas de IPCA mais 13, até 13 alto, do que para baixo disso. Então, qual que é o ponto? O Urca, ele, sendo de certa forma forçado a reciclar a carteira, ele corrige isso. Todo vídeo do Urca eu comento sobre isso, porque assim, é extremamente importante o fundo fazer isso. A gente tem exemplos, né, pelo menos uns 4 exemplos de fundo high yield que não reciclou a carteira e hoje tem taxa lá de PCA mais 10,3, 10,4, que é totalmente ridículo. Totalmente ridículo para o fundo high yield, com nível de risco, porque o nível de risco da operação, né, o grosso, ele de certa forma não muda muito. Claro, depois que vai saindo o risco de obra, o risco de venda vai melhorando, mas assim, enquanto ainda está presente esses dois riscos, imagina, você comprar uma operação que hoje está saindo IPCA mais 13, só que você comprou lá atrás IPCA mais 10 e uns quebrados. Vale a pena? Não vale a pena. Por isso que tem que ter essa reciclagem e é de certa forma muito bom o Urca ser forçado a fazer isso, porque, querendo ou não, entra naquele oba-oba de emissão toda hora cai 500 milhões de reais para os caras, e aí o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro, compram novas operações e aí corrige isso, né? Você não sente o fundo ficando fora do risco-retorno, digamos assim. Então o fundo está sempre entrando em recurso novo e tal, e ele consegue jogando o prêmio da carteira, só adicionando operações novas. Agora, reciclando é melhor ainda. Eu tenho certeza que assim que o Urca conseguir emitir, a gente vai ver esse nível de IPCA mais 12,51 aumentar de forma assim assustadora. Rapidinho vai bater IPCA mais 13.
Então, isso é muito bom. Reciclagem de carteira excelente. Que bom que eles estão sendo, de certa forma, forçados a fazer isso. Lembrando que não é fácil. Da mesma forma que a NTNB, quando ela sobe, ela ajusta as novas operações lá para cima, as operações antigas, o spread fica menor. E aí esse CRI perde valor. Isso que é a marcação a mercado. E aí, como é que você vai girar um CRI que tem um certo risco e o investidor, ele olha, né? Imagina, você que é imagina que você fosse um granfino, você ganhou na loteria. Aí você fala, cara, vou comprar um CRI do URC e tal, tô me oferecendo, tenho contato lá com o pessoal, tô me oferecendo. Tem esse CRI aqui, PCA mais 12. Aí você vira pro seu funcionário, né? Você tá ricão, você contrata um funcionário e fala, cara, analisa essa operação do URCA para mim. Ele vai para você e falar, não, nem perde tempo. Olha só, tem essa operação aqui similar a IPCA mais 13 uns quebrados. Não vai comprar nada do URCA, não. Então, tipo assim, fica difícil de reciclar a carteira em momentos de NTNB muito altas, né? Mas, enfim, estão fazendo um trabalho aí devagarinho e a gente vai acompanhando. Ele comenta, ó, o fundo está caminhando para um patamar de caixa abaixo de 5% nos próximos 90 dias, com expectativa de chegar a menos de 1% até junho de 23, sem considerar novas emissões. Ele já tá meio que preparando o terreno para tipo assim, quem sabe vai ter uma emissão aí em breve, né? Claro que a cota ainda tá muito apertada e tal, mas, cara, é só ele voltar a pagar mais de 1,50, a cota vai embora e aí abre a margem para emissão. De toda forma, o fundo tem um pipeline legal, né? Ele colocou, obtivemos um novo aumento da taxa média de alocações do fundo. As operações declaradas a inflação com média de IPCA mais 12,51, mais 0,12 em relação ao mês anterior. E operação CDI e já estão em CDI mais 10. Cara, é o que eu falo com vocês. Tem fundo high yield que já estava rodando quando o Urca nasceu e a taxa do cara é a mesma até hoje, porque não fizeram nada. Não fizeram nada. E o mercado ainda tem a cara de pau, né? Hoje nem tanto, hoje o pessoal acordou para a vida, mas ainda naquela época o pessoal tinha cara de pau de idolatrar esse pessoal, né? Enfim, isso aqui mostra para vocês, né? A gente tem boas opções hoje. Ele coloca o fundo 100% alocado, é aqueles 99 centavos por cota e tal, a gente já está ligado nisso. E conforme a taxa vai subindo, essa renda mínima também vai, digamos assim, essa renda mínima esperada, né, ela vai subindo. Daqui a pouco ela está no patamar de R$ 1. Ele coloca a volatilidade do mercado de juros futuros, a NTNB que eu comentei, tem afetado aí os ativos em bolsa, a gente já comentou sobre isso e tal, né? Aqui as movimentações do mês. Ele comprou vários CRIs, foram vários. Eu nem vou passar por todos, porque foi bastante coisa, né? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 compras, né? Teve CRI, teve debênture, teve home equity, mas enfim, 12 compras. E ele comprou uma nova operação, esse Halt 001, é um prédio em Recife, residencial vertical, entenda como prédio. Aqui a gente tem mais alguns dados gerais, é um fundo mais de 1 bi de patrimonial 98, 81. Aí você pode falar assim comigo, pô, patrimonial há uns meses atrás foi tipo R$ 100 e tal, por que agora tá 98? O que aconteceu? É a questão da marcação a mercado que eu comentei com vocês. Quando a NTNB sobe demais, os CRIs eles têm que perder valor para manter o spread. Porque o spread, lembra da NTNB aqui, o spread aqui, a boquinha do jacaré é o spread. E a NTNB sobe, o spread se mantém. Só que para o spread se manter, o CRI perde valor. E aí, por isso que o VP dos fundos, não só do URCA, mas de todos os fundos de papel, vem caindo. Porque a gente teve uma alta bem forte, né? Ficou bem pressionada aí os juros futuros. Isso fez com que os CRIs fossem marcados, né? Não se preocupe com isso aqui, eu já falei isso umas 200 mil vezes. Não se preocupe com o VP do fundo de papel caindo ou subindo de mês após mês. Se preocupe com o fundo de papel que o VP é o mesmo há mais de ano. Alguma coisa está errada, não estão marcando patrimônio nesse produto, então tá é bem esquisito, né? Enfim, nos últimos 12 meses ele pagou R$18,20. Baita, né? Baita rendimento, 90 mil cotistas. A liquidez também é muito boa. Ele coloca, né? Esse é um ponto interessante. A gestão está trabalhando para melhorar o perfil de ativos da carteira, buscando dar ao cotista um retorno maior e que entendemos ser mais adequado à classe de ativos investidos. Entendemos que podemos fazer adequações, substituindo operações que se refletem em riscos percebidos menores do que o proposto pelo fundo. O que é isso? O que ele está falando aqui? Ele está falando, se você olhando no primeiro ponto, você vai falar assim, nossa, mas a Urca vai vender coisa mais segura para comprar coisa mais arriscada? Não.
que acontece? Conforme o tempo vai passando e o risco de obra deixa de existir, o risco de venda deixa de existir, querendo ou não, aquele papel, o risco dele cai. O risco caindo, o Urca, o gestor do Urca que entende, eu quero um fundo tiro, porrada e bomba, eu consigo pegar esse papel e vender ele para alguém que lá atrás não compraria por conta do risco de obra, risco de vendas. Hoje a pessoa compra, né? Hoje a pessoa, a instituição compra e o fundo ainda consegue fazer um ganho de capital e tal. O gestor já até comentou isso em lives, né? Por exemplo, dando um exemplo aqui, imagina que lá atrás o Urca comprou um CRI que era ultra high yield, que é a pegada dele, ultra high yield. Tinha risco de obra, risco de vendas, etc. Esses riscos não existem mais hoje. E aí, esse CRI desceu para um nível de risco de um middle risk high yield. Você sabe que aqui no canal eu tenho uma classificação de risco de fundo de papel, um vídeo que eu já fiz aqui só aqui no canal, que é única. Eu não classifico fundo de papel só como high grade, middle e high yield, né? Eu classifico de uma maneira muito mais extensa. Enfim, tem uma tabelinha, aquela tabelinha, você já deve ter visto uma tabelinha de cor, né, com vermelho em cima, uma verde embaixo, amarelo no meio. Lá fui eu que fiz, tá rodando nos grupos. Quem criou a classificação de fundo de papel dessa forma fui eu, né? Eu já vi um outro canal aí querendo copiar, mudando os nomes, mas quem criou essa porra fui eu. Quem fala, né, do ultra high yield, middle risk, high yield, sou eu. E aí o que acontece? O middle risk, high yield, ele tem muito mais operações mais arriscadas que o middle risk normal. E aí você imagina um fundo middle risk high yield, olhando essa operação do Urca que não tem mais esse risco de obra e risco de vendas, ele olha e fala assim, cara, agora já se adequa ao risco do meu fundo, quer saber? Vou comprar. Ô Urca, você não quer me vender não? Ou se o Urca estiver vendendo, o cara fala, não, me dá aqui que tá dentro do perfil de risco que eu quero pro meu fundo. Então é isso que o Urca vem fazendo. Por isso também, outro ponto, que a gente está vendo em fundos middle risk, às vezes uma operação IPCA mais 11, IPCA mais 12, IPCA mais 10 e tralalá, por causa disso. E diga-se de passagem, os middle risk já estão chegando em patamar de IPCA mais 8,5, 9, e os middle risk high yield já estão chegando em IPCA mais 10, né? É aquela coisa, se o fundo não recicla carteira, ele vai ficando para trás, né? Os fundos de risco menor vão chegando, porque, por exemplo, se lá atrás você entrava numa operação high grade, vai falando um pouco disso, você entrava numa operação high grade com um spread de 2%, spread pequenininho de 2%, IPCA, o utilizou tá IPCA mais 5, o resultante era IPCA mais 7, 2% de spread. O NTNB foi para 6,5. Qual que é o resultante da operação high grade? IPCA mais 8,5. Então, tipo assim, por isso que tem que sempre reciclar a carteira, porque como a percepção de risco do mercado para o país, ela muda, e no caso agora a gente está vendo de forma, digamos, maléfica, subindo, e o crédito acaba ficando caro, etc., o fundo high grade começa a se beneficiar muito, porque ele compra uma operação super segura com uma taxa boa. E o fundo high yield, que não gira a carteira, o que ele fica na mão? Ele fica na mão um monte de merda, um monte de bomba na mão, um monte de operação ruim, uma taxa ruim. Sendo que se ele tivesse feito a reciclagem de carteira, aproveitado uma gestão ativa, tivesse de fato compensando o dinheiro que a gente paga de taxa de gestão, ele estava tranquilo, né? Então, assim, por isso que é tão importante a reciclagem, por isso que eu bato tanto nessa tecla. Ele coloca lá, temos um pipeline de 430 milhões de reais, ele pode absorver esse pipeline, seja via reciclagem, parte em reciclagem, parte com emissão futura. Eu não duvido que esse fundo consiga ficar esse primeiro semestre inteiro sem emissão. Galera, para mim, assim, pagou um rendimento bom, pagou outro rendimento bom, 2 rendimentos bons, a cota sobe para 105 ou mais, e aí ele faz a emissão. Isso aí assim, para mim é questão de tempo a emissão no Urca, né? Vamos lá, ele coloca, né? Dado que esperamos um período no qual não será possível a execução de novas ofertas, buscamos com afinco a renovação da carteira e inserção de novas operações no pipeline. Legal, né? DRE dele no mês gerou 1,21, pagou 1,21, sofreu um pouquinho da deflação ainda, mas já está saindo, né? A partir do próximo mês aí já é vida normal. Vamos descendo. Aqui as distribuições a gente consegue ver, né? Deixa eu pegar a linha aqui pra gente. Vamos lá. Aqui, ó, essa alta que teve foi bem no início da guerra, petróleo subindo e tal, aquele auê todo. Aí foi ver a questão da guerra,
alta da guerra e tal. Aqui em julho, a gente já teve um certo arrefecimento da inflação. Agosto, setembro, outubro, veio de fato a deflação. E aí o que aconteceu com o rendimento do fundo? Foi lá para baixo, né? Deixa eu desenhar aqui a linhazinha certinho. O rendimento do fundo foi lá para baixo, por conta da deflação. E aí atingiu a bacia das almas e já está voltando. Foi o que eu comentei com vocês que seria o movimento da grande maioria dos fundos, seria esse movimento em S, de certa forma um S deitado. A tendência para os próximos meses é que volte a subir, né? A inflação a gente está vendo aí, está ficando entre 0,4, 0,6. Vamos acompanhar agora para ver os dados as previsões de janeiro e tudo, e quando sair o IPCA de janeiro, para a gente ter uma ideia de onde que isso aqui vai parar, se vai parar num patamar mais baixo que antes. Eu imagino que sim, eu não consigo ver, pelo menos no curto prazo, esse fundo pagando R$ 1,80, R$ 2,85, até porque esse pagamento de R$ 2 foi uma inflação altíssima, né? Enfim, vamos seguindo. Aqui a questão do dividendo e tal. O fundo pagou 1,21 nesse mês. Aqui a gente tem o histórico, né? Conforme a gente já viu ali. Liquidez, já comentamos, a liquidez é boa. A cota veio caindo, né? Por conta da deflação. Parou de pagar, a cota cai, é normal. Fundo imobiliário é assim. 90 mil cotistas. Aqui, um gráficozinho do patrimônio líquido dele, como é que foi evoluindo, né? Olha lá. Daqui a pouco vem a próxima emissão e aí cresce de novo. Número de operações? Bastante operação, né, que o fundo tem. São 39 operações em 15 estados. A carteira dele é uma carteira, de certa forma, bem diversificada. Temos aqui algumas concentrações que, para mim, ele tem que reduzir isso aqui urgente. Urgente, urgente, urgente. Não dá para um fundo high yield ter uma concentração de 9% da operação. É muito risco. Então eu espero que eles consigam ir reciclando a carteira, trabalhando e tal, e aí trazer tudo para menos de 5%. O melhor amigo do fundo high yield é a diversificação, porque a hora que der algum problema, você pega aí, por exemplo, pega um CRI aqui do finaleiro, pega o Nilo que ele comprou nesse mês, pega o CRI Nilo. Representa 0,3% da carteira do fundo. Se der problema nesse CRI, foda-se. A gente não vai nem sentir no dividendo. Agora, dá problema nesse cara aqui, dá problema nesse cara aqui, nesse cara, já vamos sentir um impactozinho. Então, é super importante que ele reduza tudo para menos de 5%, que aí já fica num patamar bem legal. Aqui, um pouquinho dos segmentos, né, dos mais variados. Isso aí é bem diversificado por segmento, por classe. Pouquinha coisa subordinada, né? Não tem muito subordinada. Localização das operações, bem diversificado também geograficamente. Para o indexador, o foco é IPCA, mas tem um pouquinho em CDI, um pouquinho de nada em GPM. Eu estou bem curioso para ver esse pipeline deles. Eles podiam colocar em. Eu acho que o pessoal do Urca me assiste, porque de vez em quando eu falo alguma coisa e eu vejo que aparece no relatório. Eles podiam colocar o pipeline para a gente. Não precisa, claro, eles não vão abrir as operações que é, mas pelo menos colocasse, do nosso pipeline de 400 e poucos milhões de reais, X milhões é CDI, X milhões é IPCA, X milhões é GPM. Seria bom, só para a gente ter uma ideia mais ou menos em qual direção que o fundo vai, né? Aqui a questão da LTV, a gente consegue ver as faixas de LTV, legal. E aqui a questão do andamento das obras, a gente consegue ver de todas as operações o valor exato. Eu até acho que isso aqui foi um ponto que o pessoal do Urca me ouviu, viu? Porque antes era um gráfico parecido com esse aqui, que era de 0 a 33%, de 34 a 66, de 67 até 100. E aí eu comentava, pô, que ruim e tal, queria ver ou de cada operação, ou de forma um pouco de 0 a 25, 25 até 50 e tal, não sei o quê. E aí colocaram dessa forma que para mim ficou espetacular. Você consegue olhar de tudo, consegue ver a média, você consegue acompanhar nessa média, como é que a média está indo para cima, para baixo, consegue ver o Click Straus, que é o que está mais atrasado, entre aspas, né, o que está com menor andamento de obras. Vamos ver no próximo mês quanto que foi. Saiu de 2,5, 12,5 foi para 15, legal e tal. Você consegue fazer um acompanhamento aí mais próximo. Na questão da performance mínima por operação e inadimplência, não tem nada aqui que me chame a atenção, não tem nenhuma inadimplência que saltou pra caramba e tal, tudo normal. E aqui, os ativos dele, a gente já conhece a carteira diversificada, tem aqui o link para você entrar no projeto, conseguir ver se o negócio realmente existe e tal, não sei o quê. A única coisa que falta
é os IFs, né? Aquele códigozinho que a gente pega e joga no site da securitizadora e consegue puxar todos os dados da operação. Só isso que falta para ficar assim completo, né? Enfim, é isso aqui que a gente tem, né? Já comentei bastante todos os pontos. A gente já tá ligado aí nas operações do Urca. Então, galera, é isso que tem para comentar sobre o relatório do Urca. Mais um mês aí, vocês estão vendo o trabalho da gestão, palavra da vez a reciclagem de carteira e continuam fazendo um bom trabalho desde sempre, né? O único ponto é, de fato, reduzir aquelas exposições acima de 5% e passar a régua. Eu espero que eles consigam fazer uma emissão aí no primeiro trimestre. É até ousado pensar nisso, mas é o que eu falei. Bota 2 distribuições de 1,50 nesse fundo pra você ver. A cota vai embora, meu amigo. O cotista de fundo imobiliário, ele em certos momentos, ele é burro. Ele é burro, com bom português bem claro. Por que o cotista é burro? Porque tá aqui o Urca sendo negociado em valores assim, ridículo de barato, né? Esse fundo não ficava abaixo. Eu não me lembro dele ter ficado abaixo do VP antes da deflação. E aí eu fico pensando, por que o cara não tá comprando o Urca quando bateu 96? Deixou passar, né? Vai esperar o fundo bater 110 para voltar? Eu não consigo entender. Então o mercado é meio esquisito. Tem hora que a gente fica olhando e fala assim, cara, não faz sentido. Por que estão vendendo a 96 esse negócio, gente? Né? Enfim, é assim. A bolsa tem dessas coisas, né? Tira o dinheiro dos impacientes e passa para os pacientes. É a vida, né? Então, fica aí o vídeo. Se gostou, deixa se inscrever no canal, dá aquela moral. Fui!